O 7 de setembro de 1822 foi muito importante na história do Brasil. Foi nesta data que o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do nosso país. Assim ficou oficializado o rompimento do vínculo de dependência que o Brasil tinha com os portugueses. Segundo os historiadores, Dom Pedro vinha sofrendo forte pressão das cortes portuguesas para retornar para Portugal. A metrópole percebia que estava perdendo aos poucos o controle político do Brasil. As cortes portuguesas demonstravam forte interesse em recolonizar o Brasil, eliminando focos de resistência. A presença de Dom Pedro no Brasil atrapalhava estes interesses portugueses. Porém, o príncipe regente também sofria pressões da elite brasileira, que estava ávida pela independência do país. Historicamente, o 7 de setembro é colocado para nós como o surgimento da nação brasileira, né? Então, a nossa consolidação enquanto país, né, com leis, com um governo próprio, acontece no 7 de setembro de 1822. Foi na tarde do dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro estava em São Paulo, nas proximidades do Riacho Ipiranga, após retornar de uma viagem a Santos. Neste local, o príncipe regente recebeu uma carta de um mensageiro. Nela, a corte portuguesa exigia obediência às ordens metropolitanas e seu retorno imediato a Portugal. Foi neste momento que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, com o famoso grito "Independência ou Morte". O fato histórico ficou conhecido nacionalmente como o Grito do Ipiranga. Para a educadora, depois de tanto tempo da nossa independência, é preciso mais consciência e compromisso do seu povo com o nosso país, para que continuemos a ser independentes e livres. A gente precisa também de pessoas mais comprometidas com a nossa nação, não é, professora? Ou seja, resumindo, pessoas mais patriotas ou não? Eu não sei se eu concordo com esse termo patriota, eu acho que ele me remete muito à questão da ditadura, né? Mas eu acho que pessoas conscientes, cidadãos. Nesta semana importante de civismo e de amor à pátria, a Escola Funvic discute com seus alunos os fatos marcantes da nossa independência, como o quadro da independência retratado pelo pintor Pedro Américo entre 1886 e 1888. No estudo, os alunos viram que, em lugar de cavalos, foram utilizados muares. Não eram cavalos, eram burros, porque burros aguentavam mais a viagem do que cavalos. E não tinha naquela época também, como mostra a pintura, a Casa do Grito, que aparece do lado esquerdo do quadro. E Dom Pedro não estava usando as vestes reais. No dia do grito da independência, Dom Pedro não estava, que ele estava com uma diarreia. As sopas, ele não estava com sopas reais, não tinha as casas no fundo e trabalhadores. Realmente não foram retratadas, e o trabalho feito com as crianças para falar sobre a história do Brasil é uma maneira de colocá-los também diante de tudo o que aconteceu, né, da história, e fazê-los perceber que toda essa história aconteceu, e hoje em dia ela vem também retratar algumas coisas que também já foram do passado, né? Principalmente a questão política de algumas situações que aconteceram e que hoje a gente percebe que ainda continua. Como acontece todo ano, alunos de escolas públicas e particulares participam do desfile cívico em homenagem ao 7 de setembro. A Escola Funvic vai participar mais uma vez. Muitos alunos da escola fizeram questão de participar da fanfarra, que vai homenagear o Brasil no dia 7 de setembro. Isso aí já começa em junho, né? Nós temos o nosso treinador de fanfarra, que é o Ricardo, inspetor de aluno. Então, a gente percebe todo o envolvimento de funcionários, professores, nessa questão do desfile cívico. Isso já é uma tradição e é até uma briga. Quem vai tocar, quem vai sair à frente do desfile como baliza. Então a gente tem um corpo coreográfico, tem as meninas que levam as faixas, os meninos querem levar as bandeiras. Então, graças a Deus, ainda a gente consegue aqui na escola cultivar, né, esse hábito tão saudável que é o civismo. A Amanda já está preparada para o desfile cívico. Eu adoro, e também é como uma honra. Todo ano eu participo ou do pelotão
carregando uma bandeira, ou sendo baliza, ou participando também do corpo coreográfico. E torcida não vai faltar da Ana Laura, para a escola fazer uma boa apresentação na Coronel Diogo. Sim, eu amo. Eu acho um evento muito legal. Com certeza eu vou estar lá do lado delas, torcendo por elas. O inspetor de alunos, Ricardo Nascimento, é o responsável pelo trabalho e apresentação da fanfarra, que já está pronta para desfilar e comemorar a nossa independência. Com certeza, a FUNVIC preparadíssima. Como todo ano, a gente tem o dever de, na data, né, 7 de setembro, estar honrando nossa pátria, nossa bandeira. Esse ano nós temos o pelotão, a apresentação de alguns projetos da escola e inclusive o time de handball, que é o time de Mococa, FUNVIC Mococa, vai sair representado e a surpresa vem por conta do ensino infantil, que vem envolvido no nosso projeto de sustentabilidade esse ano e eles vêm todos vestidos a caráter. Vai ser uma linda festa.